também ao que acontece em Brasília, capital federal. Nós estamos com nossas equipes espalhadas pela cidade, pela Praça dos Três Poderes e principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde neste momento o ministro Alexandre de Moraes faz a defesa do relatório, a leitura do relatório sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e dos aliados na investigação de uma trama golpista em 2022. Daqui a pouco, em instantes, a gente vai trazer um trecho do que fala neste momento o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E claro, as informações do que acontece pertinho da gente também são destaques em FM 85.7 pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, que você acompanha com imagens a nossa programação direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Uma terça-feira quente, quase 27 graus, marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento, com a umidade relativa do ar na casa dos 75%, cheirinho de chuva no ar. Ontem ela veio timidamente, em alguns bairros apenas em Campinas. Hoje e amanhã, a aproximação de uma frente fria traz mais condições para chuvas e até para temporais. A gente fala mais daqui a pouco com a Nath Luquezzi também da previsão do tempo para esta terça-feira. Para o motorista que nos dá a carona nesta manhã, atenção ao corredor Dom Pedro I, fluxo intenso de veículos na saída da Anhanguera, no acesso a Dom Pedro I, pelo quilômetro 138. A pista mais carregada do que normalmente a gente vê neste horário, às 10h04 da manhã. Tá fluindo, mas tá fluindo lentamente. Para você que nos dá carona sentido Indaiatuba ou voltando ou chegando a Campinas pela rodovia Santos Dumont, alô você de Indaiatuba, muito obrigado pelo carinho com a Rádio Bandeirantes Campinas. Boas as condições neste momento, pista liberada, não há neste momento nenhuma ocorrência nesse trecho. No anel viário Magalhães Teixeira, o motorista deve ficar atenta ao quilômetro 17, na pista sentido rodovia dos Bandeirantes. Tem obra na pista e isso faz com que uma das faixas esteja interditada. Tem outra obra provocando lentidão na rodovia dos Bandeirantes. Motorista que for à capital paulista, no trecho que passa por Campinas, tráfego tá lento, 8 quilômetros por conta de uma obra que acontece na Via Expressa. E isso faz com que o motorista opte mais pela rodovia Anhanguera. Pelo menos essa é a recomendação a quem for à cidade de São Paulo neste momento. 8 quilômetros em uma obra é muita coisa, a interdição de faixa. E na rodovia Anhanguera aumenta o fluxo de veículos porque há sinalização na pista de que as obras estão acontecendo. Mas é 1 quilômetro de lentidão e é na pista sentido interior. Então a melhor opção hoje para o motorista que sai de Campinas sentido São Paulo é a rodovia Anhanguera, pelo menos nesse trecho aqui de Campinas. Depois, o motorista pode seguir viagem pela rodovia dos Bandeirantes, tem a entrada ali no trecho de Jundiaí, ali o trânsito já flui melhor neste momento. Se você está nas ruas, avenidas da cidade, enfrentou trânsito, tem algum trecho que está lento, conte pra gente. Vamos juntos, fazemos esse que é o maior giro da notícia aqui do interior paulista com o nosso Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã e mais 6 minutos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje se aceita ou não a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados pela tentativa de golpe em 2022. Além de Bolsonaro, estão apontados como parte do núcleo crucial os generais Augusto Heleno e Braga Neto, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, e o ex-ministro Anderson Torres. Os crimes são 5 que estão na acusação, incluindo golpe de Estado, organização criminosa e deterioração de patrimônio tombado.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal é a responsável por seguir o rito do julgamento. Para a gente tirar as dúvidas do que exatamente está sendo analisado hoje, se Bolsonaro já pode ser julgado, inocentado, qual é o teor dessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, vamos, com a reportagem do Valteno Oliveira, tirar alguns desses esclarecimentos, trazer alguns desses esclarecimentos, tirar algumas dessas dúvidas. E, na sequência, vamos a Brasília ouvir um trecho do que diz Alexandre de Moraes. É neste plenário, ao lado do prédio principal do Supremo, com segurança reforçada, que a primeira turma do tribunal começa a decidir o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 denunciados, acusados de 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio tombado. Mas os ministros do Supremo não vão condenar nem absolver ninguém. Agora vão apenas decidir se aceitam a denúncia. O procurador-geral terá 30 minutos para apresentar as razões que o levaram a denunciar o grupo pela suposta trama golpista. Depois, cada advogado de defesa terá até 15 minutos de sustentação oral. Após esta fase, começa o julgamento das preliminares, que são questões apresentadas pelos advogados sobre a tramitação do processo. Vencida essa etapa, os ministros, então, vão focar no mérito da denúncia. O primeiro a votar é o relator Alexandre de Moraes. Depois vem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Até agora, todas as contestações feitas pela defesa dos acusados foram rejeitadas pelo Supremo. A mais recente pedia o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin de participarem do julgamento. A expectativa é que outras questões relacionadas ao ritmo da investigação, ao amplo direito de defesa e à competência da primeira turma para julgar ex-presidentes e ex-ministros sejam apresentadas novamente. Se for rejeitada, a denúncia é arquivada. Se for aceita, Bolsonaro e os 7 aliados vão responder a um processo criminal. E a previsão é que sejam julgados até o fim do ano, para que a questão não influencie nas eleições de 2026. De acordo com aliados, embora esteja em Brasília, Bolsonaro não irá acompanhar o julgamento. Ex-presidente Bolsonaro ontem estava em São Paulo, na companhia do governador Tarcísio de Freitas. Eles participaram de um podcast, um podcast chamado Inteligência Limitada, um dos principais que tem hoje na internet, apresentado pelo Rogério Vilela. Alguns trechos, claro, repercutem nesta terça-feira e, entre eles, uma pergunta feita até por um aliado, se Bolsonaro estaria ali passando o bastão, ou seja, assumindo que não seria candidato a presidente e indicando Tarcísio de Freitas. Ele disse que não passa o bastão para ninguém, porque ele ainda é o principal nome da oposição e pretende disputar as eleições. O julgamento ou a sessão no Supremo Tribunal Federal começou há cerca de 25 minutos, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que é quem conduz a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e o primeiro a falar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Na leitura do relatório, ele elencou os crimes que são citados no texto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a descrição dos fatos criminosos e utilizou a seguinte frase, um seguinte trecho que a gente destaca. Isso porque terminou em instantes. Enquanto estava a reportagem, o Alexandre de Moraes encerrava a sua fala. Mas eu adianto para você, ele afirmou que a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. Práticas da organização que caracterizam-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito, já indicando que terá o voto a favor da aceitação da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República.
E é justamente o procurador-geral Paulo Gonet quem agora terá a palavra para fazer também a defesa do que foi apresentado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e a gente acompanha um trecho ao vivo direto de Brasília. Tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor. A escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se elegível e o cenário das pesquisas eleitorais se mostrou a ele inclinado. Foram então postos em prática planos articulados para a manutenção, a todo custo, do poder do então presidente da República. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. Para criar condições favoráveis ao seu propósito, o grupo registrou a ideia de, aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, fecham-se aspas, e de replicar essa narrativa, entre aspas, novamente e constantemente, a fim de minar a credibilidade do provável resultado eleitoral desfavorável. A organização criminosa também minudenciou, em texto, o propósito de descumprir decisões judiciais. De acordo com o projeto traçado, seriam presos agentes públicos que executassem as ordens judiciais que houvessem sido desautorizadas pelo Executivo, tornando nítido o ataque ao livre exercício dos poderes constituídos. A documentação encontrada nas ações policiais permite situar a data de 29 de julho de 2021 como aquela em que Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição. Nesse dia, realizou transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet, em que retomou críticas já provadas insubsistentes ao sistema eletrônico de votação. A partir daí, os pronunciamentos públicos progrediram em agressividade aos poderes constituídos e aos seus membros, com o incremento de notícias falseadas. O que se desejava era provocar sentimento de indignação e revolta nos apoiadores do então presidente. Buscava se tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral de derrota. Alguns fatos foram especialmente marcantes na trajetória desses confrontos. Durante festejos cívicos de 7 de setembro de 2021, em São Paulo, o presidente, com palavras viperinas, deu a conhecer o seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte. Replicou a tática que inspirara entrevista dada por ele no dia 3 de agosto e outra live no dia seguinte. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Em julho de 2022, aconteceu outra etapa da execução do plano de golpe. O presidente da República convocou reunião ministerial para concitar ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário mais temido. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como método a ser implementado. Também no mesmo mês, o presidente da República convocou embaixadores e representantes diplomáticos para verbalizar acusações sobre fraude no sistema da votação, todas elas já, desde logo, mostradas erradas e maliciosas. Foi mais um passo na execução do plano de solapar o resultado previsto e temido do sufrágio próximo. Tentava-se atrair a boa vontade da comunidade internacional para atos de rebeldia que o grupo arquitetava. Evidência disso está no documento apreendido, em que se recomendava para a ação de ruptura
aspas, a exploração da base legal nos cenários interno e externo e a exploração global dos índices de fraude eleitoral, fecham-se aspas. Durante o segundo turno das eleições, a organização deu novo desenvolvimento prático ao seu plano de prolongar ilegalmente a permanência do líder no poder. No âmbito do Ministério da Justiça, foram mobilizados órgãos de segurança para mapear lugares em que o candidato da oposição obtivera a votação mais expressiva no primeiro turno. Esse Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, que após o término da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, é quem fala agora nessa sessão da primeira turma do STF em Brasília, que nós vamos acompanhar ao longo dessa edição. Como explicou bem o Valteno Oliveira na reportagem, em instantes, os advogados de Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, terão tempo de defesa e nós vamos acompanhar também um trecho dessa oratória. Às 10 horas e 17 minutos, seguindo com os nossos assuntos nesta manhã de terça-feira, sempre atentos ao que acontece lá em Brasília, mas não perdendo também o foco do que acontece pertinho da gente numa terça em que a Polícia Federal conclui a Operação Pérola, com o objetivo de repatriar um bebê brasileiro vítima de tráfico internacional de pessoas. Você se lembra dessa história que ganhou uma repercussão enorme na cidade de Valinhos, novembro de 2023. Um homem português foi preso por integrar esse esquema de tráfico de pessoas. Flagrado por câmeras do Aeroporto Internacional de Guarulhos, deixando o país com uma criança recém-nascida na Santa Casa de Valinhos. Hoje tem a repatriação da criança que já está com 1 ano e 4 meses. É uma ação humanitária resultante da investigação policial começada na PF em Campinas, depois de uma notícia recebida pela Promotoria de Justiça da cidade de Valinhos. O homem que se colocou como pai da criança registrou o bebê com a intenção de levar ilegalmente para Portugal, mais precisamente na região do Porto. E a repórter Ana Weber está acompanhando de perto o retorno ao Brasil e os próximos passos do que acontece com essa criança. Ana Weber, bom dia para você. Bom dia a vocês e todo mundo que está acompanhando. Essa bebezinha já está em território nacional e ela está em Valinhos, numa casa de acolhimento, onde é que ela vai ficar nesses primeiros meses de adaptação, né? Porque ela estava em Portugal, né? Ela passou cerca de 1 ano e 1 mês em Portugal. Ela foi levada para o país europeu em novembro de 2023. Só que a polícia descobriu isso quando este homem, que havia registrado ela como filha, cerca de 1 mês depois de levar essa menina para Portugal, ele tentou registrar uma outra criança que também nasceu ali na região de Valinhos. Então a Promotoria de Justiça de Valinhos achou muito estranho, também a Santa Casa de Valinhos achou muito estranho que o mesmo homem, ele utilizou juízos diferentes, né, 2 varas diferentes para fazer o registro dessas crianças e ele alegou a mesma história, dizendo que as mães dessas crianças não queriam ficar com a criança e por conta disso ele estava pedindo registro de guarda unilateral e tendo essa guarda unilateral, ele conseguiu levar essa primeira criança para a Europa. Ele entrou com pedido para fazer isso com uma outra criança, também um outro bebê recém-nascido e com isso a polícia estranhou e acabou barrando esse pedido e na sequência a Polícia Federal entrou também, né, porque a Vara de Justiça de Valinhos pediu uma investigação da Polícia Federal que conseguiu descobrir esse esquema criminoso desse homem. Ele foi preso preventivamente em dezembro de 2023, então cerca de 1 mês depois que essa bebê de 1 mês, né, recém-nascida, foi levada para Portugal. Para aí, então, depois que a polícia prendeu esse homem preventivamente, começou as investigações em Portugal para tentar descobrir aonde que essa criança tinha sido levada. E no mês de dezembro, eles descobriram que ela estava na cidade de Valongo, região de Porto, lá em Portugal. Depois que já descobriram, né, o destino dessa criança, os policiais levaram essa criança para uma casa de acolhimento, uma família de acolhimento em Portugal. E ao longo desse 1 ano que ela ficou no país europeu, eles estavam atrás da documentação para provar a nacionalidade brasileira da criança e conseguir provar que esse homem havia falsificado essa documentação. Então, junto com as autoridades portuguesas, né, foi um trabalho em conjunto com as autoridades portuguesas e brasileiras, eles conseguiram acertar toda a documentação dessa criança
e comprovar que ela era brasileira e que ela tinha sido vítima de tráfico internacional de pessoas, né? Tráfico internacional de humanos, uma criança pequena. Então eles conseguiram trazê-la de volta para o Brasil, foram agentes, né? Mulheres, policiais mulheres que foram para Portugal, a gente consegue ver nas imagens, né? As policiais chegando com a bebezinha, chegaram aqui no Brasil, levaram ela para essa casa de acolhimento, onde é que ela vai ficar, né? Até conseguir ter os próximos passos da justiça para ver quem é que vai acabar cuidando dessa bebezinha de 1 ano e 4 meses, que felizmente conseguiu voltar para o Brasil, né? Imagina quando ela for maior, ela descobrir toda essa história que aconteceu com ela, que ela foi vítima desse homem que aproveitou uma oportunidade para conseguir lucrar, né? E parece história de novela, né, Ana? E é novela da vida real e a novela aqui da região metropolitana de Campinas. Olha, mais detalhes a respeito desse deslocamento das policiais federais. Uma equipe feminina foi designada para ir a Portugal. Essas agentes da Polícia Federal permaneceram alguns dias com contato e cuidados com o bebê lá na Europa, juntamente com a família acolhedora em Portugal, antes dessa viagem de retorno ao Brasil. Quando chegou aqui ao nosso país, a criança foi entregue, conforme uma decisão da Justiça Estadual de Valinhos, aos cuidados de uma instituição da cidade que promove o acolhimento familiar. Em atenção à dignidade e ao bem-estar do bebê, informa a nota da Polícia Federal, a família acolhedora em Portugal já está em contato com a família acolhedora no Brasil. Assim, eles podem compartilhar as informações essenciais, garantir uma transição acolhedora, cuidadosa com essa bebezinha, e o vínculo durante esse período vai ser respeitado. Então as famílias vão continuar em comunicação, mantendo um elo que tem como objetivo o melhor interesse da criança. O que acontece daí para frente também tem um segredo de justiça, por se tratar de uma bebezinha de apenas 1 ano e 4 meses. O que normalmente ocorre nesses casos é primeiro a busca por alguém da família de sangue. Então, da mãe, do pai, que obviamente a mãe não tem a menor condição de criar esse bebê. Mas um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém da família geralmente é o primeiro a ser trazido para a história, com a justiça vendo se há condições para isso. Se não, o que normalmente ocorre é a criança entrar no processo de adoção. Eu sei que tem muita gente pensando, mas essa criança não ficaria melhor se morasse lá em Portugal com uma família portuguesa? Você acha que realmente uma família que compra um bebê de um tráfico internacional é alguém confiável para ser pai, para ser mãe? A mulher que deu à luz aqui em Valinhos não é. Vendeu a criança como se fosse uma mercadoria. Mas quem comprou vai ser um bom pai só porque mora na Europa, só porque vai falar o português de Portugal, porque a criança vai ser criada em outro ambiente? Não. Isso é um crime que precisa ter a resposta que a gente está vendo hoje por parte da Polícia Federal, que não pode desamparar a criança daqui para frente. Às 10h25, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, os pedágios do estado estão dando o que falar. Ontem trouxemos um trecho da fala do governador Tarcísio de Freitas sobre as obras que vão acontecer aqui na região e que vão ter a cobrança nova dos pedágios chamados free flows. Não paramos na cabine, mas a cobrança é feita durante o trajeto. Tem prefeito da região promovendo abaixo-assinado para ir contra a decisão do governo do estado. É o nosso assunto logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza,
e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir desta segunda-feira, o SUS passa a oferecer um tratamento inovador de atrofia muscular espinhal, que se trata de uma doença rara que afeta os movimentos do corpo e a respiração. A terapia genética é realizada por meio de um medicamento que custa, em média, 7 milhões de reais na rede particular. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os 2,8 milhões de brasileiros nascidos vivos no ano de 2023, cerca de 287 foram diagnosticados com a doença. O tratamento é para pacientes de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Para iniciar o tratamento, a família do paciente deve procurar um dos 28 serviços de referência para terapia gênica da atrofia. Esses locais estão presentes em alguns estados, como Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, 25 de março de 2025. Você vem acompanhando com a gente a repercussão depois que o governo do estado de São Paulo lançou primeiro uma consulta pública para a concessão de lotes rodoviários da Rota Mogiana e do Circuito das Águas, e que na última sexta-feira teve a defesa do governador Tarcísio de Freitas no projeto que, claro, vem ganhando muita repercussão e muita crítica também. Afinal de contas, estamos falando da concessão de rodovias do estado e de novas praças de pedágio. O lote do Circuito das Águas, por exemplo, abrange cerca de 533 quilômetros de rodovias, englobando trechos que hoje são administrados pelo DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, e pela concessionária Renovias. Estão previstas obras de adição de faixas na SP-340, construção do contorno de Águas da Prata, e alguns municípios atendidos vão ser impactados. Casos de Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Serra Negra e a cidade de Amparo, onde talvez esteja encabeçada a grande campanha contra as novas praças de pedágio. No último sábado, o prefeito Carlos Alberto Martins esteve na Praça Pádua Salles com o projeto Pedágio Aqui Não, recolhendo assinaturas da população contra a implantação de 47 novas praças de pedágios. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, o nosso convidado nesta manhã de terça-feira é o prefeito da cidade de Amparo, Carlos Alberto Martins. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes, imenso à disposição, viu? Primeiramente, como é que foi a reação da população nesse evento, nessa coleta de assinaturas? E eu imagino que a adesão seja grande, afinal de contas, estamos falando de um projeto que mexe diretamente com o bolso da cidade. Olha, exatamente. A revolta é muito grande, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento do tamanho da encrenca que é isso. Porque o governo do estado não anunciou isso em lugar nenhum. Ele mandou o secretário de Parcerias Públicas, Rafael, visitar alguns gabinetes. Amparo, por exemplo, foi um dos gabinetes que eles visitaram há 3 semanas atrás, e
e vieram com um pacote pronto, tá? Com o estudo levantado, com todas as praças de pedágio, onde vai ser colocado o valor, inclusive a localização exata na rodovia, onde vai colocar os pedágios, né? Ou não quer chamar de pedágio, vamos chamar de free flow. Mas, de qualquer forma, a população vai ter que pagar na ida e pagar na volta. Se não pagar, vai receber multa. E nessa conversa que o Estado veio no gabinete, foi no sentido de que o que os prefeitos queriam que tivesse de melhorias. Algumas melhorias, uma rotatória, uma sinalização, uma iluminação, de repente amaciar lá uma curva, enfim, algo desse sentido. Eu falei, mas peraí, isso já está certo, isso já está certo. Mas 5 pedágios em Amparo, 5 pedágios em Amparo. 1 de Amparo a Santo Antônio de Posse, 1 de Amparo a Pedreira, 1 de Amparo a Serra Negra e 2, pasme, 2 de Amparo a Monungaba. 5 pedágios somente na cidade de Amparo. E aí, fora o de Pedreira até Jaguariúna, né? Fora o de Bragança até Pinhalzinho, de Pinhalzinho até Socorro, de Socorro até Lindóia, de Lindóia até Águas de Lindóia, de Águas de Lindóia até Lindóia de novo, depois de Lindóia até Serra Negra, ou seja, cada limite de município, um pedágio. É um absurdo, é um projeto que eu nunca imaginei que pudesse alguém pensar dessa forma, em penalizar a população, principalmente a circulação regional, né? Nós somos uma região, Circuito das Águas, de 9 cidades, muito dependente uma da outra. Amparo é como se fosse o centro do Circuito das Águas, onde tem todos os bancos, onde tem centro médico de especialidade, onde tem a Santa Casa, que atende toda a região, área da saúde, tem saúde privada também, onde tem faculdade. Então, essas cidades precisam vir todo dia, e muitas vezes, até várias vezes por dia, a Amparo. E aí, cada vez que tiver que vir, vai ter que pagar pedágio. É um absurdo, não tem o menor cabimento, não faz sentido, né? Por exemplo, de Amparo a Jaguariúna, 2 pedágios. Um pouco antes de chegar em Pedreira e o outro ali próximo da Fazenda Capim Fino, entre Pedreira e Jaguariúna. Ida e volta de Amparo a Jaguariúna vai custar R$13,60. Onde se viu um negócio desse? Não tem o menor cabimento. Então, é uma insanidade do governo. Eu falei isso para o governador Tarcísio, respeito muito ele, eu até enalteço muito o trabalho do governo do Estado de São Paulo, tem feito boas coisas no Estado, mas eu tenho que ter a liberdade de poder discordar disso, e não só discordar, né? Porque só discordar e ficar sem fazer nada é muito simples, né? O que tem que fazer é o seguinte, é discordar e ir para ação. E qual a ação que nós estamos tomando? É uma ação, uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, invocando o artigo 14 da Constituição Federal, o artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo, que prevê, dá essa prerrogativa à soberania popular, 0,5% do eleitorado do Estado de São Paulo, aproximadamente 180 mil assinaturas, de eleitores de São Paulo, a gente consegue apresentar esse projeto de lei na Assembleia, que não vai proibir o pedágio. Esse projeto ele tem uma responsabilidade jurídica muito forte. Eu, até como advogado que sou especialista em direito constitucional, jamais faria um projeto de lei que fosse inconstitucional. Então, esse projeto ele prevê regras para a instalação de novas praças de pedágio. Por exemplo, não pode ter pedágio a menos de 60 quilômetros dos já existentes no estado de São Paulo. Portanto, a região de Marília, a região de Presidente Prudente, a região de Bauru, todas as regiões do estado de São Paulo são também beneficiadas com esse projeto, porque ele tem validade no estado. O artigo 2º do projeto prevê que não pode ter pedágio a 40 quilômetros do limite de municípios turísticos. Nós temos no estado de São Paulo 72 instâncias, inclusive Amparo é uma instância turística, né? E isso a gente faz com que protege o turismo, protege a circulação regional e protege o turismo. E o artigo 3º prevê que, superado o 1º e o 2º, população, os veículos de cidades vizinhas, separadas por pedágio, não pagam o pedágio, o que também vai beneficiar muita gente, caso a instalação do pedágio ocorra, respeitando os 60 quilômetros de distância do outro já existente ou dos 40 quilômetros de distância turística. Então, veja, é um projeto que não proíbe o pedágio, mas coloca regras, dificulta mais para ficar colocando praças de pedágio a cada 13, 14 quilômetros, o que a gente tem certeza que é um absurdo, né? Prefeito, o senhor falou sobre turismo e sobre a ligação entre as cidades. Digamos que isso também impacta diretamente para quem vem de outras regiões do estado
que às vezes se hospeda em Amparo, vai almoçar em Serra Negra, vai fazer compras em Pedreira. O senhor acredita que a rodovia duplicada, ela pode mais trazer turistas ou o pedágio pode mais afastar? Colocando na balança, o que pode ser mais positivo para o turismo? Ter a duplicação de uma rodovia, uma nova alça de acesso, ou isso vai acabar não compensando o preço que esse turista vai pagar para se deslocar de uma cidade para outra tão próxima? Não, eu sou a favor da modernidade, sou a favor das melhorias. Eu não sou contra a concessão. Eu não sou contra a concessão. Eu acho que a concessão ela precisa acontecer. Eu acho que a concessão, a iniciativa privada sabe tocar melhor o negócio do que o poder público. Eu, como prefeito de Amparo, no segundo mandato, sou prova viva disso, de que quando você terceiriza um setor de uma maneira correta, honesta, bem feita, um bom termo de referência, um bom estudo antes, a população ganha, o serviço melhora, as coisas funcionam. Mas, veja, colocar 5 pedágios em Amparo não vai ter 1 metro de duplicação. A duplicação da SP-95, por exemplo, de Amparo até Jaguariúna, foi feita com dinheiro público. A rodovia está uma belezinha, ótimo, não tem um buraco, tudo certinho. Agora vai colocar 2 pedágios dessa rodovia. Vamos fazer uma conta muito simples aqui, ó. Os 2 pedágios de Amparo a Pedreira e Pedreira a Jaguariúna vai custar ida e volta R$ 13,60 para o usuário. R$ 13,60 os 2 pedágios ida e volta. Multiplica R$ 13,60 por 25 mil veículos que passam nessa rodovia diariamente. Vai dar 370 mil reais por dia. Se você multiplicar isso no mês, dá mais de 10 milhões no mês de lucro. Só esses 2 pedágios. Só esses 2 pedágios de uma rodovia que não vai gastar 1 centavo para duplicar, porque já está duplicada. Então, por que colocar pedágio numa rodovia dessa, né, que vai dar 10 milhões de reais por mês de lucro? Não vou dizer de lucro, porque tem as despesas, tal, vamos lá, mas de receita, 10 milhões por mês de receita, numa rodovia já feita com dinheiro público. Agora, vai colocar pedágio numa rodovia simples, que vai ser duplicada, ótimo, tudo bem, se for um preço justo, a gente não acha ruim, porque a gente precisa da melhoria. Agora, no jeito que eles estão fazendo, eles vão colocar vários pedágios em rodovia simples. A grande maioria dos pedágios são em rodovia de pista simples, ida e volta, uma faixinha separando no meio. Por que cobrar pedágio de pista simples? Deveria ser proibido cobrar pedágio de pista simples, só de pista duplicada. Porque, claro, que daí vale o investimento, mais segurança, dá mais mobilidade. Mas, do jeito que o governo do estado quer fazer, com várias praças de pedágio em cada limite de município, não tenha dúvida que vai atrapalhar o turismo. Quem é que vai querer ir para uma região que hoje nós somos conhecidos como a rota da malha, a rota do vinho, a rota da cachaça, a rota do queijo? Vamos ser conhecidos como a rota do pedágio. Não tem o menor cabimento. Nós estamos conversando com o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, a respeito da proposta do governo do estado de ampliação, obras em rodovias do Circuito das Águas e ampliação também da cobrança dos pedágios. Prefeito, para a gente finalizar, o senhor tem recebido apoio dos colegas prefeitos de municípios vizinhos? E eu digo isso porque algumas cidades têm como chefes do executivo pessoas que estão no mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. O senhor tem recebido apoio também desses prefeitos das cidades diretamente impactadas? Olha, o apoio que mais faz a diferença nesse momento é o apoio da população, porque nós precisamos de 180 mil assinaturas. Eu, respeito muito a opinião dos prefeitos, eu acho que cada um tem um jeito de abordar a política, cada um tem um jeito de se relacionar com o governo do estado. Eu, como eu disse, tenho muito apreço pelo governador Tarcísio, acho ele um homem visionário, um excelente gestor público, discordo nesse ponto, mas quem está mais colaborando com todo esse processo são os vereadores. Muitos vereadores, presidente de câmaras municipais. Ontem mesmo eu fui convidado a participar de 2 câmaras municipais em Jaguariúna, na parte da manhã, e no final do dia na Câmara Municipal de Serra Negra. Estou indo também para a Câmara Municipal de Bragança Paulista, de Pinhalzinho, de Socorro, de várias cidades. Também já surgiu um convite para ir na Câmara Municipal de Caieiras, também que está sendo impactado com isso. Piracicaba vai receber 3, 4 pedágios na porta da cidade. Ninguém sai de Piracicaba sem pagar pedágio dentro desse projeto do governo do estado.
Enfim, assim, eu respeito muito a participação, o trabalho de cada prefeito, mas eu não posso cobrar isso deles, porque cada um tem um jeito de se relacionar com o governo. Agradecendo ao prefeito Carlos Alberto Martins, você que está acompanhando, percebeu que em alguns momentos ali a ligação não ficou das melhores, mas foi perfeitamente compreensível a mensagem do prefeito, que está em deslocamento nesse momento em direção ao aeroporto. Já pegou quantos pedágios no caminho, prefeito? Por enquanto, peguei só um, o Campinas Mojimirim, mas se já tivesse implantado o projeto do governo, já teria pagado 3. E tem mais pelo caminho, prefeito. Pode ficar tranquilo que até São Paulo ainda tem muito pedágio. O senhor vai para Brasília? Tem algum projeto que o senhor possa adiantar do que vai ser discutido lá na capital federal? Tem sim. Eu estou levando essa pauta dos pedágios na bancada paulista dos deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais e hoje é reunião de bancada. Eu vou apresentar, pedir a ele um apelo aos deputados federais que representam o estado de São Paulo no Congresso, para que eles nos ajudem a sensibilizar o governador Tarcísio para que ele desista da ideia de colocar esses pedágios na nossa região. Prefeito Carlos Alberto Martins, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho ao senhor, a toda a sua equipe em Amparo, uma boa viagem à capital federal nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, bom dia a todos aí, parabéns pela belíssima programação da Rádio Bandeirantes. 10h43 e falando em capital federal, falando em Brasília, segue o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para decidir se Bolsonaro e 7 aliados vão virar réu pela trama golpista, conforme a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que terminou agora há pouco o seu discurso, detalhou a denúncia, citou ocorrências após o segundo turno da eleição, citou fatos de 8 de janeiro, falou sobre os fatos delatados por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foram, segundo Paulo Gonet, confirmados por outros elementos da prova. O que acontece neste momento é que o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Villard, pediu para que o advogado de Mauro Cid, o delator, seja o primeiro a fazer a defesa antes dos demais. E os ministros do STF estão decidindo se Bolsonaro será o primeiro a ter a sua defesa pelos advogados ou se essa ordem vai ser invertida. Enquanto essa decisão ainda não vem a público, ela está conosco aqui nos nossos estúdios, Nath Luquezzi. Muito bom dia para você, boa terça-feira. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Não vim na segunda-feira porque me dei a prioridade de tirar o meu day off de aniversário. Estava de folga? Foi viajar? Fui viajar, não peguei a chuva que teve no domingão aqui, porque eu estava em Minas Gerais. Por onde você foi? Fui para Poços de Caldas, Caconde. Foi bom demais, estradas deliciosas. Perdeu muito pedágio no caminho? Acho que foram três pedágios, até aqui. Pela conta tá bom. Poços de Caldas, enredo da Beija-Flor de 2006. Olha só, que interessante, não sabia não. Do caos inicial à explosão da vida. Mas não pegou a chuva, mas trouxe ela pra cá, pra esse início de semana? Trouxe frente fria, viu? Porque entre hoje e amanhã, quarta-feira, vem uma passagem de uma frente fria pelo Atlântico, passando pelo sul do país. E aí sim, hoje já está avançando mais próximo aqui do nosso litoral paulista. Então essa frente fria, claro, reforça as instabilidades, as áreas de instabilidades aqui no estado e mantém as condições ainda mais favoráveis para ocorrências de chuvas e temporais aqui na região. Apesar dos pesares, essa frente fria não tem força para derrubar as temperaturas, então permanecemos com essa amplitude térmica bem grande. A gente tem visto, temperaturas altíssimas ao longo do dia e logo no começo a temperatura um pouco mais baixa, mais branda. Bom, porque para quem trabalha de manhã já consegue vir com um casaquinho e aproveitar pelo menos o outono no começo do dia. Então a tendência para hoje é de nebulosidade variável, períodos de sol pela manhã e um aumento da nebulosidade à tarde, quando pancadas de chuvas e temporais podem ser esperados aqui na região, podendo sim resultar em chuvas localmente fortes, rajadas de ventos e descargas elétricas. Então cuidado ao sair de casa no dia de hoje e amanhã com essa passagem de frente fria, e ao longo da semana eu vou atualizando vocês. E a gente vai atualizando você também de Brasília neste momento.
Foi concluída a análise do pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a defesa do delator Mauro Cid fosse a primeira a fazer a sua defesa oral, sua sustentação oral. Os ministros decidiram o seguinte: não há nenhuma prerrogativa para que o delator seja o primeiro a falar. Então, eles vão seguir com as defesas por ordem alfabética. O primeiro a falar neste momento é o advogado Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, que defende o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, candidato derrotado nas eleições para prefeito, perdeu a eleição para Eduardo Paes, e a defesa está, neste momento, fazendo a sua sustentação oral direto do STF. A gente vai acompanhar um trechinho disso. Sistema eletrônico de votação. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Alexandre Ramagem Rodrigues esteve à frente da ABIN durante julho de 2019 até março de 2022, quando se afastou do cargo para a disputa das eleições gerais que se realizariam naquele ano. Durante 2 anos e 8 meses, Alexandre Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal fez, a partir da busca e apreensão desse equipamento, fez longa perícia em computadores, telefones, em gadgets utilizados por Alexandre Ramagem durante a sua gestão na ABIN. Durante 2 anos e 8 meses de gestão. E o que a autoridade policial apresentou em seu relatório foram esses 3 arquivos de texto. 3 arquivos de texto. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais. E esses 3 arquivos de texto não trazem, e isso eu gostaria muito de realçar esse ponto, não trazem algo novo, algo inédito, algo criativo, porque, notem, excelências, estamos falando aqui da construção da mensagem. A inicial acusatória não imputou ao Alexandre Ramagem a atitude de requentar uma mensagem ou de repetir aquilo que já vinha sendo dito. Não. Imputou ao Alexandre Ramagem a construção de uma mensagem, a criação, a inovação. E esses 3 arquivos de texto citados na denúncia e expostos no relatório apresentado pela autoridade policial não trazem, em momento algum, argumentos novos, criativos, inovadores, inéditos, fundamentos, talvez construídos com base na utilização do Serviço Brasileiro de Inteligência. Nada. Traz mais do mesmo. Esse é o Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado do hoje deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que entra nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República num período em que ele era diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal identificou um arquivo vinculado a um e-mail do então diretor da ABIN, o delegado Ramagem, denominado Bom Dia Presidente, em que o ex-chefe da ABIN documentava algumas orientações que ele repassava ao presidente Jair Bolsonaro. E, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, esse documento era o que permitia identificar as ações que precederam o plano de permanência do grupo no poder através de um golpe de Estado. E é sobre isso que o advogado está, nesse momento, dissertando e fazendo a defesa do deputado federal Alexandre Ramagem. 10h50, seguimos acompanhando ao longo desta edição o julgamento em Brasília, no caso Bolsonaro e a tentativa de golpe de Estado, mas a gente não perde também o foco do que é notícia aqui pertinho da gente, ainda mais para um assunto tão importante quanto saúde. Nath Luquezzi tem novidade em relação a cirurgias no Hospital Mário Gatti, em Campinas. Exatamente. Atenção, porque agora elas passarão a ser realizadas a partir de hoje no Hospital do Amor. Então, todas as cirurgias ambulatoriais que antes eram realizadas dentro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, agora passam a ser realizadas no Hospital do Amor, que fica ali pertinho, a 500 metros de distância, né, na Avenida das Amoreiras 860.
Essa transferência tem ocorrido por conta da realização de obras e de reforma dentro do anexo do ambulatório de especialidade, onde está instalado esse centro cirúrgico ambulatorial, e também o posto de coleta de sangue do Hemocentro da Unicamp. Inclusive, o presidente da rede Mário Gatti, o Sérgio Bisogni, informou que foi firmado um contrato de cessão do espaço para que possa haver aí a utilização desse centro cirúrgico sem custo. Então, todas as cirurgias estavam temporariamente suspensas e agora vão ser retomadas aí pelo Hospital do Amor, essa unidade construída em terreno municipal. As cirurgias ambulatoriais são procedimentos normalmente menores, então são feitos sob anestesia local e podem ser realizados sem necessidade de internação, então não requerem um pós-operatório intensivo de longa duração. O posto de coleta de sangue do Hemocentro da Unicamp, que funciona no anexo do ambulatório de especialidade, também vai ser transferido, como comentado anteriormente, para o Hospital do Amor, assim que for assinado o termo de cessão do espaço. Ainda falando sobre saúde, depois do intervalo, nós vamos trazer um tema que é de fundamental importância, papais, mamães, avós. Um levantamento inédito mostra que o Brasil tem taxas baixas de aplicação na segunda dose da vacina contra o sarampo. E os riscos dessa doença voltar a ser uma realidade no Brasil é o que a gente traz de informação na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo britânico detectou o primeiro caso do mundo de gripe aviária em uma ovelha. O caso registrado na Inglaterra adiciona mais um animal na lista de mamíferos que foram infectados pela doença e aumenta os riscos de uma pandemia. O caso foi identificado em uma fazenda de gado na região de Yorkshire, onde a gripe aviária altamente patogênica foi confirmada em aves em cativeiro. O fato do leite da ovelha também ter testado positivo sugere paralelos com surto de H5N1 em andamento entre vacas leiteiras nos Estados Unidos. A gripe aviária tem se espalhado entre o gado leiteiro dos Estados Unidos desde março de 2024. No entanto, até o momento, não há evidência de transmissão contínua a partir da ovelha e o caso parece ter sido contido. Até o momento, muitos mamíferos diferentes morreram em decorrência da gripe aviária ao redor do mundo. O grupo de animais inclui ursos, gatos, gado, cachorros, golfinhos, focas e tigres. Ainda não foram confirmados casos de transmissão entre os animais e humanos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais.
Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas da manhã, 56 minutos, 10h56. O nosso Manhã Bandeirantes abre espaço agora para falarmos sobre saúde e de uma doença que papais, mamães precisam ficar atentos e atentas, porque ela pode voltar a ser um problema no nosso país. Estamos falando do sarampo. O Brasil é um país que é considerado livre da doença, mas os Estados Unidos registraram o maior surto em uma década, com mais de 250 casos e 2 mortes confirmadas. Um aumento que acende um alerta em todo o planeta e não seria diferente por aqui. Nosso convidado nesta terça-feira, 25 de março de 2025, é o Dr. Gabriel Franceschi, médico patologista clínico do laboratório DMS Burnier. Doutor Gabriel, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, eu que agradeço o convite, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Hoje, qual é o cenário do sarampo no Brasil e também na região de Campinas? Há casos confirmados nos últimos anos? Heitor, o sarampo é uma doença que foi considerada erradicada do Brasil em 2016, mas a gente perdeu esse status em 2018. Essa relação é feita com a cobertura vacinal que a gente já consegue entre a primeira dose e a segunda dose. Se nós tivermos mais de 95% de cobertura vacinal, a gente considera a vacina erradicada. Graças a Deus conseguimos recuperar esse status em 2024, quando a gente atingiu excelentes níveis de vacinação. Aqui na região de Campinas, por uma ação da prefeitura que conseguiu intensificar a vacinação nas crianças de até 1 ano, nós conseguimos índices acima de 95% na primeira dose e perto de 93% para a segunda dose. Nath Lucchesi, Dr. Gabriel Franceschi, nosso convidado para falar sobre o sarampo, uma doença que a gente precisa colocar em pauta aqui também no nosso país. Muito bom dia, doutor. E a gente sabe que existe muita desinformação sobre vacinas em geral, mas principalmente na questão da vacinação contra o sarampo. Como que essa desinformação pode impactar o controle do sarampo aqui na região? Excelente pergunta. Nós estamos vendo isso de camarote acontecer nos Estados Unidos, onde uma questão política envolvendo uma vacina específica, que foi a do Covid, contaminou todo o outro protocolo de vacinação para o calendário natural das pessoas, criando um bolsão de pessoas susceptíveis. E quando esse bolsão acontece e nós temos uma pessoa infectada, nós temos a ocorrência de um surto. É exatamente o que nós queremos evitar aqui no Brasil. Garantindo um calendário de vacinação com altos índices de aderência, nós evitamos que esses bolsões de susceptíveis aconteçam. Mas nós sabemos também que existe uma comunicação muito grande de pacientes que vão ao exterior, viajam com frequência, e podemos importar casos de sarampo de regiões que estão ocorrendo surto. Então, nesse caso, quando nós detectamos mais de uma pessoa infectada na mesma região, a ação que nós devemos tomar é do bloqueio vacinal. E vacinar, atualizar o calendário das pessoas para que elas tenham 2 doses durante o decorrer da vida, para bloquear que novos casos estejam infectando principalmente pessoas de alto risco, crianças e portadores de doenças crônicas.
Doutor Gabriel, hoje a cidade do Rio de Janeiro faz uma grande campanha em estações de trem, como a Central do Brasil, de vacinação das crianças. E o jornal o Globo traz um levantamento que foi feito pelo Instituto Questão de Ciência, com dados obtidos pelo Ministério da Saúde. Esses números mostram que o Brasil conseguiu elevar os patamares de imunização para a primeira e para a segunda dose, mas são números ainda abaixo da meta de cobertura, fixada em 95%. Então a análise mostra que para a primeira dose, o Brasil saltou de 89% de cobertura para quase 95%. Mas na segunda dose, o número é menor de 80%, embora anteriormente fosse de 66,7%. Aos poucos o senhor entende que o brasileiro volta a essa rotina de se vacinar, de levar os filhos para o posto de saúde? E qual a importância da segunda dose, de não deixar a criança apenas com parte da imunização? Heitor, essa sua colocação é imprescindível. A campanha de vacinação agora no momento no Rio de Janeiro, que detectou alguns casos, tem como objetivo fazer aquele bloqueio vacinal e evitar que bolsões susceptíveis na região ocasionem um surto. O que eu tenho percebido na prática clínica é que os médicos têm voltado a indicar a vacina livres de qualquer pensamento ideológico ou político. E isso tem afetado positivamente os pacientes. Mas no caso da segunda dose, que ela é feita justamente para dar um empurrão na nossa imunidade, ele é chamado de boost vacinal, ou seja, ajuda o nosso corpo a criar mais anticorpos para que eles fiquem num nível de segurança ao longo da vida, é que a gente fica com uma impressão de missão cumprida já na primeira dose. E por dificuldade de locomoção, de chegar até a unidade básica de saúde ou de conseguir que alguma empresa faça a vacina em casa, a segunda dose é colocada de lado mesmo. É importante que os médicos, nas consultas de rotina, e não só pediátricos e adultos, que façam a atualização do calendário vacinal de todos os pacientes, principalmente as crianças, idosos, pacientes de portadores de doenças crônicas, que são os grupos de risco para maior letalidade da doença. Perfeito. Existe alguma recomendação para os viajantes? Tem sido feita alguma aferição ali no momento da viagem? O que você pode recomendar aqui para os nossos ouvintes? Bom, a primeira recomendação que é imprescindível é tenha o seu calendário vacinal atualizado completo, com pelo menos 2 doses da tríplice viral, que contém a imunização para sarampo. Lembrando que é uma doença de contaminação de gotícula e contato oral, a gente tem um asseio muito bom das mãos e da toalete, da tosse, do espirro, para que a gente não contamine e não seja contaminado. O Covid trouxe hábitos muito saudáveis para nós, que a gente conseguiu evitar outras doenças respiratórias, e como o sarampo, por exemplo. Doutor Gabriel, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando, que tem uma criança pequena, mesmo que já vacinada ou sem a vacinação, quais são os sintomas do sarampo e quais são os primeiros sinais que os papais e mamães devem ficar atentos com essa criança? Heitor, excelente pergunta. Primeiro, é importante dizer que a vacinação ela não evita com que a pessoa tenha sarampo. Existem formas frustras de sarampo por causa da imunização. Mas caso a criança apresente, principalmente febre alta, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite e dores, nós temos que pensar no sarampo, que constitui uma das doenças exantemáticas. Então, qualquer criança que tiver manchas atípicas no corpo, com conjuntivite e febre alta, precisamos pensar aí no sarampo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Gabriel Franceschi, médico patologista clínico do laboratório DMS Burnier. Dr. Gabriel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe.
Bom dia, Heitor, eu que agradeço. 11h06, seguimos acompanhando o julgamento em Brasília do caso de tentativa de golpe de Estado na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, em que hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas indicadas pelo Procurador-Geral da República. Neste momento, quem fala é o advogado Demóstenes Torres. Lembra dele? Foi senador por muito tempo no estado de Goiás e que agora defende Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha. Um dos nomes mais polêmicos nessa trama golpista apresentada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Ex-comandante da Marinha, que seria, segundo a denúncia, a força de segurança do país que embarcou de cabeça na tentativa de golpe. Vamos ouvir o que diz o advogado Demóstenes Torres, o ex-senador e agora defensor do ex-comandante da Marinha. Tinha como ter ouvido isso. E a própria Procuradoria-Geral da República faz essa afirmação, né? E depois lá na frente diz que ele estava em Pirassununga. Então não era de desconhecimento. Portanto, Batista Júnior não falou isso. E segundo, Freire Gomes também não disse isso. Está aí no depoimento prestado na Polícia Federal. Ele apenas afirma que o documento apresentado estava em estudo e, quando concluído, seria reportado aos comandantes. Daí aparece o terceiro momento em que o almirante Garnier teria participado decisivamente dessa organização criminosa. No dia 14 de dezembro, o ministro da Defesa reúne os 3 comandantes. E Garnier, segundo palavras da Procuradoria-Geral da República, anuiu ao golpe. Mas anuiu como? Ficou calado. Mas naquele dia fatídico, lá, os 5 de julho, os 2 outros comandantes não ficaram calados quando teriam ouvido do presidente Bolsonaro para que eles se manifestassem, quem tivesse algo contra, inclusive o uso da força? Então, por que houve a presunção de inocência para os 2 no dia 5 de julho e aqui há uma presunção de condenação em relação ao almirante Garnier? Porque ele ficou calado. E mais, ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? Porque ele ficou calado. E ele ficar em silêncio pressupõe que ele é culpado? Tem vários momentos no direito e que isso não é admitido. A verdade, senhores, também houve mensagem entre terceiros. Braga Neto manda elogiar Garnier e atacar Batista Júnior. Tem mensagem. Sérgio Cavalieri e Mauro Cid dizem que Garnier tinha tanques para agir. Riva, que não foi identificado pela Polícia Federal, diz que Bolsonaro deveria ter iniciado o golpe só com a Marinha. Qual é a verdade, senhores? As tropas da Marinha só podem ser movimentadas com a autorização do Comando de Operações Navais. E o comandante do Comando de Operações Navais era o atual comandante da Marinha, Olsen. Esse Demóstenes Torres, advogado que defende o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, no processo de tentativa de golpe, agora analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que hoje vai decidir se torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 nomes ligados ao núcleo bolsonarista durante o governo. Agora há pouco teve uma situação do lado de fora de onde acontece essa sessão no Supremo Tribunal Federal que chama bastante atenção. O desembargador aposentado Sebastião Coelho
foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal em flagrante por desacato e ofensas ao tribunal. Ele estava fazendo barulho do lado de fora quando foi detido e o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que fosse lavrado um boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, o advogado foi liberado. O ex-presidente Jair Bolsonaro está ao lado do advogado Celso Villard. Eles têm conversado durante a sessão em que, neste momento, tem a defesa, a sustentação oral de Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir Garnier. As defesas são feitas em ordem alfabética. Às 11h11, o ouvinte participa conosco, tem mensagem de áudio que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Falando um pouquinho dessa denúncia aí do Bolsonaro, né? É o seguinte, eu acho que poderia ser feita de uma outra maneira, Heitor, eu não sei a sua opinião. Tiveram os problemas, tem o processo, agora provavelmente vai passar essa denúncia e tudo mais. Tem que ser visto? Tem. Tem que ser feito? Tem. O problema é que para mim e para muitas pessoas que são da turma do nem Lula e nem Bolsonaro, fica a sensação, quando Alexandre de Moraes dá o parecer, da raposa cuidando do galinheiro. Essa é a sensação. Poderia ser feito de uma maneira diferente, né? E a agilidade está total, tudo bem, a gente cobra sempre a agilidade da justiça, mas parece que é só nesse processo que anda tudo bem rápido, né? As coisas contra o Lula andavam a passo de tartaruga, mas as coisas contra o Bolsonaro vai tudo rapidinho. Mas turma do nem, entendeu? Na minha opinião, fica essa sensação. A raposa cuidando do galinheiro. Um grande abraço a todos, DJ Ale. 11h13, mais mensagem de áudio dos nossos ouvintes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band amigos. Hoje começa o grande dia, né? Porque o grande dia será o dia da prisão dos golpistas, do Bolsonaro e seus aliados. Esse será o grande dia. Heitor, que vergonha, hein? Que vergonha os vereadores, hein? Deram aumento para si próprio, para os comissionados, para todo mundo. Vergonha. E a maioria de direita, hein? A maioria dos vereadores de Campinas são de direita. Eles mesmo que exigem um estado mínimo, não sei o quê, mas pro bolso deles é o estado máximo que eles querem, né? Tandy Negrão. O Tandy Negrão se refere a um reajuste aprovado na sessão da Câmara Municipal de Campinas, que a Nath Luquezzi vai explicar melhor que grana é essa, Foi Nath. aprovado ontem, inclusive segunda-feira, dia 24, o projeto de lei que estabelece reajuste nas remunerações dos servidores da Casa Legislativa e também a criação de um auxílio saúde aos funcionários efetivos, ativos e inativos e comissionados. Com a aprovação em segunda votação no plenário por 20 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções, o texto agora segue para a sanção do prefeito. Pelo texto aprovado pelos vereadores, a remuneração dos servidores efetivos e comissionados vai receber um ajuste de 9,5% a partir da publicação da lei e de outros 13,5% a partir do dia 1º de 2026. Eles estavam discutindo também o aumento no valor do vale-refeição, né? Teve reajuste? Atualmente, sim, teve reajuste. Deixa eu só encontrar por aqui nas... 8,86% a partir do mês de publicação. Exatamente. E a partir de 1º de janeiro, eles passam a receber esse valor. E com relação ao auxílio saúde, como é que ficou? Então, o auxílio saúde é uma novidade na casa sobre a justificativa de zelar pelas condições de saúde dos servidores. Citando projetos similares ao do Ministério Público de São Paulo e do Tribunal de Justiça também de São Paulo, então a Câmara de Campinas propôs aí um sistema de reembolso dos custos
com planos privados de assistência à saúde médica e também odontológica. Então, esse benefício vai ser pago a efetivos e comissionados, bem também como dependente dos mesmos. Então, vai ser limitado aí a 10% da remuneração. E a tabela de vencimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal. Atualmente, a faixa salarial é de R$ 18.859,50, ou seja, o reembolso máximo seria de R$ 1.885,95. É curioso que se você abrir o site da Câmara de Campinas, você tem todo o trabalho legislativo ali detalhado, colocado para a população. E aí você abre, a primeira notícia é assim: vereadores aprovam um projeto que prevê a instalação de bebedouros em área de lazer. Olha que bacana. Um projeto simples, projeto difícil de ser recusado. Aí você precisa seguir a pauta e achar lá no meio a discussão a respeito do aumento do salário dos servidores da Câmara. Enfim, essa é uma pauta antiga, tá? Não é uma pauta que surgiu de agora. Mas é claro que os vereadores, eles não jogam luz nesses assuntos que vão gerar polêmica, que vão gerar discussão. Eles contam com a pouca vontade da população de acompanhar o que ocorre no legislativo político para, assim, projetos polêmicos passarem sem que os próprios vereadores tenham também os seus nomes vinculados a eles. E se a gente pegar o restante da sessão da Câmara aqui, tem a implementação do programa de castração contínua de animais no município de Campinas, mérito disso, mérito daquilo, título disso, título daquilo, e no meio, ali bem no meio, vem o assunto da nova tabela de salários para os servidores da Câmara Municipal. Às 11 horas e 18 minutos, tem mais mensagens aqui. Hoje o programa está corrido porque também estamos nessa conexão Campinas-Brasília, acompanhando os passos do julgamento feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado, a petição 12.100. Mas a sua participação é sempre muito importante e sempre muito bem-vinda. Escreve pra gente o Adriano Vermelho: toda essa comoção, explicável pela luta ideológica e divisão do país em direita e esquerda, compromete o início dos trabalhos judiciais, porque não deveria haver nem discussão. Além da defesa dos réus, é claro, porque é simples, quem comete crime deve pagar por eles quando pegos. Mas tanto agora quanto no passado recente, ginástica mental e cegueira ideológica mantém discursos sem fundamento legal e abarrotado de narrativas vazias. E perceba que tudo para. O Congresso só fala nisso. O Senado se debruça sobre as repercussões. Até os legislativos regionais entram na dança. E o país, cheio de pendências, segue vagarosamente como um gigante pesado e lento. Infelizmente, esse debate político se arrasta até as eleições. E assim vai se arrastar até o ano que vem, na opinião do Adriano Vermelho. E digo mais, nunca mais vai parar, porque hoje, mais do que nunca, os políticos vivem disso e não de suas realizações. A gente só não pode perder mão da gravidade da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. É óbvio que o debate move paixões num país fanático como o nosso, mas isso não significa que não tem um crime a ser investigado, e um crime sério, um crime grave. Ah, mas a tentativa de golpe não aconteceu, por que ele vai ser julgado? Porque se o golpe tivesse acontecido, nós estaríamos vivendo sob um regime golpista. Então você só julga a tentativa de golpe porque ela não aconteceu. Senão nós hoje estaríamos em outro cenário no país. Agradecendo também ao Edivalmir Massa. Na opinião dele, pelo que eu entendi aqui da mensagem, ele faz um paralelo entre o presidente Lula e o presidente da Turquia. A Turquia está passando por vários protestos. O presidente da Turquia é de extrema-direita, o presidente Lula é de esquerda. O presidente da Turquia está há 20 anos no poder e lá estão acontecendo protestos com prisões de opositores políticos. Não está acontecendo por aqui, né, Edivalmir? Tanto que 2 semanas atrás aconteceu um grande protesto a favor da anistia aos presos de 8 de janeiro. Não me consta que ninguém tenha sido preso pela opinião emitida por lá. O André, final do telefone 7954,
Heitor, fala pra turma do Neném que quem colocou o Alexandre de Moraes por lá foram os mesmos que pediram o impeachment de Dilma Rousseff. Festejaram quando ele votou para prender o presidente Lula. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. 11h21. Deixa eu acompanhar o que está acontecendo agora em Brasília. Quem é que está neste momento falando? Terminou a defesa de Demóstenes Torres, o advogado do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, e neste momento é Elmar Novak, advogado de Anderson Torres, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quem está fazendo a defesa na sessão do STF. Vamos novamente a Brasília ouvir agora o advogado de Anderson Torres. Eles omitem que na reunião estavam presentes cerca de 15 pessoas para tratar da segurança das eleições. Ora, 15 pessoas seriam cúmplices de uma ação criminosa? É óbvio que não. A realidade é que nunca foi tratado naquele momento de qualquer tipo de policiamento direcionado. Portanto, é inepto, é uma questão que não é criminosa, faz parte da rotina da sua função. Em relação ao depoimento dos ex-comandantes do Exército e Aeronáutica, que dizem que Anderson Torres prestou assessoria jurídica ao ex-presidente da República em reunião que eles teriam participado, chama atenção, em primeiro lugar, senhor Goni, que tanto Freire Gomes como Batista Júnior foram ouvidos como testemunhas, enquanto todos os demais que teriam participado de uma reunião golpista foram ouvidos como investigados na mesma data e no mesmo horário. Chama mais atenção ainda a postura do órgão acusatório, senhor ministro Zanin, que mesmo diante de contradições e da vagueza dos depoimentos, e mesmo Anderson Torres, com seu espírito colaborativo, tendo solicitado diligências importantes para o esclarecimento dos fatos, tem optado em prematuramente oferecer a denúncia em relação a Anderson Torres. Ora, a conclusão é óbvia, senhor ministro Fux, não havia interesse que a realidade fosse demonstrada. Os relatórios de entrada e saída do Palácio do Planalto demonstram, por exemplo, senhora ministra Carmen, que em nenhum momento Freire Gomes, Batista Júnior e Anderson Torres estiveram reunidos no mesmo local e no mesmo horário. Isso vai de encontro aos depoimentos, mostrando que os depoimentos dos ex-comandantes não correspondem com a realidade. Ao invés disso, preferiu-se dar peso descomunal a uma minuta totalmente absurda. Qualquer um que lê chega a essa conclusão. Uma minuta absurda, apócrifa, encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum, que circulava livremente, inclusive sendo distribuída para diversas autoridades, inclusive, senhor ministro Zanin, estava na internet. A Polícia Federal, senhor ministro Alexandre, numa tentativa desesperada de dar peso a essa prova, afirma em seu relatório, senhor ministro Flávio Dino, que Anderson Torres mentiu em seu depoimento quando disse que aquela minuta estava na internet desde dezembro. Ora, esse é Elmar Novak, advogado de Anderson Torres, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao longo da programação, a Rádio Bandeirantes vai continuar acompanhando os depoimentos. Os 7 acusados estão usando 15 minutos de defesa cada um, representados pelos seus advogados, em ordem alfabética, conforme foi determinado em votação também no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. 11h25, Nath Luquezzi. Ontem teve um evento na PUC Campinas que está relacionado à região central de Campinas, mais precisamente à Estação Cultura. O que aconteceu por lá e o que isso tem a ver com
as obras do trem Intercidades que estão por vir. O tão sonhado trem Intercidades, né? Foi entregue pela PUC Campinas o projeto para transformar o complexo ferroviário em um hub de inovação. Então, o projeto foi apresentado em uma cerimônia e é resultado de um acordo, né, da cooperação técnica entre a instituição e a prefeitura. O hub vai ocupar os antigos galpões ferroviários que serão restaurados e depois adaptados para abrigar escritórios de alta tecnologia, startups, empresas de inovação. Então, esses galpões vão atender ainda às finalidades culturais e sociais também. Uma área gigantesca. Então, o prefeito afirmou que desde o início de seu primeiro mandato está empenhado em requalificar aquele espaço e também outros da central da cidade, como a gente já mencionou, o prédio do relógio, que abrigou já o Campinas Innovation Week e que será novamente palco deste evento. Antes de nós passarmos a bola para Carlos Henrique com o Nossa Área, o timaço de Carlos Batista trazendo o noticiário esportivo, o repórter Igor Val está conosco para trazer aquela notícia que começa a dar um calorzinho no coração e uma esperança para, quem sabe, uma notícia ainda melhor em breve. O jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, recebeu alta da unidade de terapia intensiva e foi transferido para o quarto no hospital da Unimed em Ribeirão Preto. É o atleta que está internado desde 6 de março, quando sofreu um acidente na rodovia Anhanguera. Na verdade, ele foi transferido no dia 6 de março, o acidente foi um pouco antes, no trecho da Anhanguera que passa pela cidade de Americana. O quadro ainda é grave, mas considerado estável. O Igor Val explica um pouco melhor pra gente esse assunto. Bom dia pra você, Igor. Bom dia, Heitor, para todo mundo que está ligado no Manhã Bandeirantes. É isso mesmo, o jogador Pedro Severino, de 19 anos, que sofreu um acidente grave, deixou a UTI de um hospital particular de Ribeirão Preto e agora foi transferido para o quarto. Ele está com estado clínico estável, então não tem a necessidade do uso de ventilação mecânica, ou seja, Heitor, ele está respirando de forma espontânea. Ele ainda precisa de cuidados dos especialistas, mas agora continua esse tratamento no quarto após 19 dias de atendimento de alta complexidade na UTI desse hospital particular de Ribeirão Preto. Essa nova atualização, Heitor, vem após uma semana da família desse jogador divulgar para a imprensa que não iria mais atualizar o estado de saúde do jogador com aqueles boletins médicos diários. O Pedro Severino sofreu um acidente no último dia 4, a gente relembra esse caso, que ele estava indo para o primeiro treino com sub-20 do Red Bull Bragantino no CT de Atibaia, quando o carro com um motorista particular bateu na traseira de um caminhão. Esse jogador de 19 anos ele foi socorrido e foi levado para o Hospital Municipal de Americana. Ele chegou lá em estado grave e inconsciente. Eu conversei com uma neurocirurgiã para entender esse caso do jogador, para entender como foi cada procedimento, e ela contou que esse trauma craniano dele é conhecido como difuso. É quando uma grande área do cérebro é afetada. É como se houvesse um estiramento das células do cérebro. Não é um machucado nem um sangramento, mas essas células perdem a função. Nesse mesmo dia do acidente, ele passou por uma pequena cirurgia no cérebro, ele não reagiu. Dessa forma, foi aberto aquele protocolo para confirmar a morte encefálica. Em menos de 24 horas daqueles procedimentos, ele teve um reflexo de tosse. Dessa maneira, Heitor, ele foi transferido para o atual hospital no dia 6 de março. Ele ficou vários dias internado na UTI e ontem, então, foi transferido para o quarto. Agora continua esse tratamento observado pelos especialistas e próximo da família, Heitor. Muito obrigado, Igor Val, pela informação. Ficamos por aqui nesta terça-feira, dia de Argentina e Brasil, 9 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E dia também de nós acompanharmos o Band Mulher com a Nath Luquezzi e a Lari Lopes, que hoje tem quais atrações, Teremos Nath? música e vamos falar sobre uma nova profissão que tem surgido aí. Já ouviu falar em UGC? Mais tarde você confere no Band Mulher a partir da 1h30 da tarde. A gente espera você. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O terminal BRT Vida Nova na região do Ouro Verde, em Campinas, será inaugurado nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 11 da manhã, e passará a atender a linha BRT-11, Vida Nova até Paradora. O terminal Vida Nova é integrado ao terminal convencional e fica na rua José Ferreira de Brito, no conjunto residencial Mauro Marcondes. O espaço é exclusivo para usuários do sistema BRT, com acesso pelas catracas com uso do bilhete único ou QR Code impresso em papel ou na tela do celular. Com essa estrutura ativa, resta o início do terminal Ouro Verde para a operação do BRT Campineiro. Os corredores Campo Grande e Perimetral já estão 100% operacionais. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo